eliminando todos os privilégios, esses penduricalhos que ampliam os salários, como auxílio moradia, verba indenizatória e outros. É o exemplo que tem que se dar para poder chegar aos andares inferiores, promovendo também as reformas necessárias, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma do sistema federativo. Portanto, a substituição desse sistema, que eu chamo de refundação da República, passa por um complexo conjunto de mudanças no país. Não seria uma Assembleia Nacional Constituinte, mas seria um presidente da República com coragem para mudar, exercendo o presidencialismo de poder que temos, promovendo as alterações constitucionais necessárias para implantar esse novo sistema com todas essas reformas. Eu sei que isto é tarefa para quem tem coragem e que tem capacidade de obter o apoio popular, porque sem o apoio da população não há reforma que se concretize. Não há possibilidade de êxito em nenhuma mudança sem que o presidente da República tenha a população como a sua grande arma. Senador, e qual seria o papel do Congresso Nacional para a implantação desse sistema? Bem, primeiramente, nós temos que inverter esse processo. Hoje o que ocorre? O presidente da República apresenta ao Congresso Nacional a proposta de reforma e coloca o balcão de negócio para comprar voto, comprar partido, comprar consciência. E depois ele pede o apoio popular. É o que ocorreu com a reforma trabalhista, que a população toda ficou contra, o Congresso aprovou porque, toda não, quase toda, o Congresso aprovou porque o presidente colocou o balcão de negócio, depois a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência ele não conseguiu aprovar porque avançou no ano eleitoral. E aí os deputados ficaram preocupados com a sua própria eleição. Então, esse sistema tem que ser invertido. Ao invés de eu ir como presidente da República, primeiro ao Congresso pedir o apoio para as reformas que proponho, eu vou primeiro à sociedade. Por isso eu digo, vocês são da comunicação. Administrar o Brasil hoje é metade gestão e metade comunicação. Você tem que ter capacidade de se comunicar com as pessoas, convencê-las que a proposta de mudança é favorável ao Brasil, é necessária, é insubstituível, é indispensável para o nosso futuro. Se nós convencermos a população, o Congresso não rema contra a correnteza, ele vai atrás. Eu tenho certeza absoluta disso, porque já pratiquei esse modelo lá no Paraná como governador. Nenhum deputado indicava secretário, nenhum deputado tinha verba para entregar como ele queria a esse ou aquele prefeito. Lá tinha prioridade para a aplicação do dinheiro público. Quem escolhia era o governador, que escolhia o melhor para cada área. Eu não queria saber se votou em mim, se não votou em mim, de que partido era. Escolhia o melhor. É assim que tem que ser. E um parlamentar tem que ser prestigiado politicamente como artífice desse projeto de mudança. E não através de um balcão de negócio que entrega a ele o dinheiro para ele entregar para o seu prefeito, comprar uma ambulância e muitas vezes se envolver no escândalo de sanguessugas como vinha ocorrendo. Ou esse mensalão, etc. Todos os escândalos de corrupção. Então eu imagino que o Brasil está mudando, meu caro Sérgio. Está mudando. Há nesse inconsciente coletivo aí um movimento e pode ser avassalador e irresistível. Os políticos que não mudarem serão atropelados e um presidente da República tem que ser o intérprete desse sentimento de mudança que há hoje no Brasil. O senhor falou em renovação, senador Álvaro Dias, e a população realmente pede isso. É o grande anseio que a gente vê retratado nas redes sociais, que é o grande canal de comunicação hoje no Brasil, de troca de ideias. Como um político que está nessa atividade há 50 anos, o senhor entrou em 1968, portanto agora em 2018 completa 50 anos, como provar ou demonstrar para a população que um político que está há 50 anos na política, meio século, portanto, é essa renovação? Aliás, esses anos todos é que me autorizam, porque eu sou um contestador desse sistema desde os 22 anos, quando comecei como vereador em Londrina. Então, eu era o outsider, né? Querem outsider? Comece como vereador, deputado estadual, deputado federal, senador. A renovação começa na base, vem o aprendizado. Na área educacional, que é tão importante para o futuro e para o desenvolvimento, o cidadão começa no primário, passa pelo ensino fundamental, chega na faculdade, aí faz doutorado, mestrado, e depois
ele está credenciado a ensinar os outros. Na política querem começar de cima para baixo. Cidadão não administrou nem um carrinho de pipoca, se administrar quebra em uma semana e quer administrar o Brasil. Cidadão nunca foi cogitado para ser prefeito da sua cidade, para ser governador do seu estado e acha que pode governar o Brasil. O Brasil não é um brinquedo para se colocar na mão de aprendizes. O que o povo diz? O povo é sábio, mais sábio do que alguns analistas políticos, do que alguns que se dizem cientistas políticos. Enquanto alguns cientistas políticos dizem que o povo está procurando um outsider, alguém que sai da tumba, ou alguém que sai de Marte, ou alguém que sai não sei da onde e chega para salvar o Brasil, o povo não, o povo diz experiência administrativa, passado limpo, coragem de combater a corrupção. Ibope e Datafolha, os dois maiores institutos do Brasil, fazem as pesquisas e o povo brasileiro responde desta forma. Então eu vou aconselhar esses que se dizem cientistas políticos e falam outsider, que aprendam com a população do Brasil. O Brasil não é um brinquedo. Nós precisamos de experiência administrativa e muita experiência administrativa. Quem nunca fez nada administrativamente não tem o direito de colocar o Brasil em risco. Estamos no fundo do poço. O governo não mostra os números reais. Tanto é que diziam que estavam tirando milhões da pobreza e hoje nós sabemos que temos 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Se fosse uma nação, seria a 28ª nação do mundo. É maior do que a Argentina inteira. Aliás, é maior do que 3 nações somadas, do que o Uruguai, a Nova Zelândia e a Irlanda. 3 nações somadas não chega aos brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza. Então, esse é o nosso país. E tem gente que acha que pode colocar o revólver na cinta e governar a nação. Isso é brincadeira, estão brincando com o Brasil. Eu repito, o Brasil não é um brinquedo para ser entregue na mão de um aprendiz que vai brincar com ele de governar. Senador, você sabe que a eleição de presidente da República é uma eleição extremamente difícil do ponto de vista eleitoral, né? E a sua candidatura, claro, pode crescer, mas até agora ainda está muito devagar nas pesquisas. Lá no Paraná, entre os candidatos a governador, os possíveis candidatos a governador, os cogitados, aquele que o eleitor quer, o seu nome aparece em primeiro lugar. O senhor não acha que seria mais fácil voltar a ser o governador do Paraná do que... Bom, Sérgio, eu não estou buscando moleza, não. Eu não sou um homem frouxo. Eu acho que ter coragem vale a pena. Eu estou cumprindo uma missão. Eu não estou pelo poder. É claro, eu seria nomeado governador do Paraná, segundo todos dizem. Os meus adversários, inclusive, me procuraram antes de colocar a candidatura para saber: você será candidato ou não? Se for, nós não seremos, os 3 concorrentes. Eu fiz 80% dos votos para o Senado. Mas eu não estou buscando emprego, não estou buscando cargo, não estou buscando poder. Eu estou buscando cumprir o meu dever. Missão. Olha, em 89, em abril, o Collor tinha 3%, foi presidente da República. Você vai no Rio Grande do Sul, aqui tem muito gaúcho, Campo Grande e Mato Grosso do Sul, o governador atual do Rio Grande do Sul tinha 2%. Aí você vai, eu fui a Anápolis anteontem, o prefeito falou, 70 dias antes da eleição eu tinha 0,7%. Agora, esses analistas, entre aspas também, ficam falando em intenção de voto e não falam na rejeição dos candidatos. Então um candidato como o Lula, por exemplo, que eles falam que tem 30% de intenção de voto, mas eles não dizem 30% de quanto por cento, né? Porque nós temos hoje um percentual muito elevado que ainda não tem candidato. Mas eles não falam que 54% dos brasileiros são brasileiros que querem ele na prisão. Então como é que é favorito? Agora, eu tenho 13%, a menor rejeição entre todos os candidatos. No Sul, onde eu sou mais conhecido, eu tenho 11% de rejeição. Onde eu sou mais conhecido, eu tenho menor rejeição. Como é que você pode estabelecer, então, o potencial de cada... Olha, eu brinco o seguinte, quando alguém me apresenta uma pesquisa dessa, eu falo, prefiro Carlinhos Vidente. Pelo menos já acertou várias vezes. Pelo menos já acertou várias vezes. E essas pesquisas erram quase sempre. Nessa hora erra. Não tem como acertar agora. Saia na rua e comece a perguntar em quem o cidadão vai votar para presidente.
de 10, 8, 9, 7, vai dizer, olha, não sei ainda, não sei nem quem será candidato, né? Então é muito cedo para falar em intenção de voto. Tem gente que está na estrada há 3 anos, tem outros que disputaram 2 eleições de presidente. Então é evidente que aparece na frente num primeiro momento. Mas o povo é inteligente, eu aposto na inteligência das pessoas. Essas pessoas vão ouvir, vão investigar, vão saber do passado de cada um para decidir o voto. Senador Álvaro Dias, a polarização entre direita e esquerda, né? E muito agora alimentada por esse episódio terrível que aconteceu no Rio de Janeiro. A intervenção federal do Rio de Janeiro está suscitando novamente nas redes sociais, que é o grande palanque político que se dá nas redes sociais. Qual é a sua proposta? Porque, como o senhor mesmo disse, né, o Brasil não é um brinquedo, não é território para salvadores da pátria, mas nós temos visto, por exemplo, Estados Unidos, Donald Trump, veio como um salvador da pátria, entre aspas. Nós tivemos ali, na Europa, a direita vindo com muita força. Como equilibrar essa polarização que existe entre a extrema-direita e a extrema-esquerda? Eu acho que essa polarização não há, porque se nós fizermos uma pesquisa, o percentual maior dos brasileiros está localizado exatamente no centro. Então é uma questão de conversar com o Brasil e mostrar essa realidade. Esse fla-flu, né? Eu estava agora falando com a Bahia no rádio lá com o Mário Kertz, ex-prefeito de Salvador, eu disse para ele, esse bavi não pode acontecer na política, né? Isso pode ser lá no campo de futebol, mas na política nós temos que buscar a coesão nacional. Tudo isso que está acontecendo, essa rebeldia, essa indignação, essa esquizofrenia no debate político, é resultante desta impotência dos governantes. Por exemplo, a questão de segurança pública. Podem apresentar aí centenas de propostas, contratem especialistas para elaborar propostas, mintam durante a campanha que vão fazer chover, mas isso não vai resolver. Sem restabelecer a autoridade no país, em relação à criminalidade e corrupção, tem que ser tolerância zero. E a autoridade, em cima e até embaixo, tem que ser restabelecida. Quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe e os marginais se consideram mais poderosos que a autoridade constituída. Então, é fundamental restabelecer a autoridade. Pode ter certeza, o dia em que nós restabelecermos a autoridade no Brasil e implantarmos esse regime de tolerância zero no que diz respeito à corrupção e ao crime, nós vamos reduzir sim a criminalidade. Senador, o senhor fala em criminalidade, isso é de um estado hoje que é capital, né, de uma espécie de república contra a criminalidade, que é a capital da Operação Lava Jato. Como seria o governo do Álvaro Dias com relação à Lava Jato e essas operações? Apoio total à Lava Jato, Polícia Federal independente, Ministério Público independente, orçamento próprio. Um país sério tem que ter Polícia Federal independente. Não pode o presidente da República segurar as rédeas de quem comanda a Polícia Federal no país, não pode fazer minguar os recursos para impossibilitar operações fundamentais de investigação e combate ao crime. Portanto, independência, autonomia financeira para essas instituições fundamentais que estão reabilitando as esperanças do povo brasileiro. Aliás, elas mudaram primeiro, né? Quando a população foi para as ruas, exigiu o impeachment da presidente Dilma, embalou essas instituições na direção da mudança. A Polícia Federal passou a exercer um papel preponderante com independência e autonomia, o Ministério Público da mesma forma, e lá no Paraná a Justiça de primeira instância, depois no Rio de Janeiro com o juiz Bredas, em Brasília com outro juiz, em segunda instância em Porto Alegre, seguindo o mesmo caminho, e nós só precisamos agora acabar com o foro privilegiado. Se nós acabarmos com o foro privilegiado, nós teremos uma nova justiça no Brasil. É aquele conceito de que a justiça alcança o pobre, o negro, será substituído definitivamente por uma justiça onde todos seremos iguais perante a lei. Esse foro privilegiado é uma excrescência. Eu sou autor do projeto que acaba com ele, desde 2013, lutei no Senado, aprovado em maio do ano passado, está na Câmara
desde o mês de junho. Agora o presidente Temer deu um golpe, porque com esse decreto de intervenção não pode votar uma emenda à Constituição. Então esse projeto do foro fica na gaveta até o ano que vem. Esses que estão sendo acossados pela Operação Lava Jato, com a Polícia Federal nos seus calcanhares investigando, poderão reconquistar mandatos, na esperança de preservar o foro privilegiado. Então isso vai reduzir inclusive a renovação do Congresso. Se nós tivéssemos aprovado o fim do foro, teríamos uma renovação maior no Congresso Nacional, porque muitos desses candidatos políticos não poderiam disputar as eleições. Então, acabar com o foro privilegiado, que beneficia 54 mil autoridades no Brasil, não existe nada igual no mundo. Isso é um instituto é o paraíso da impunidade, né? É o grande guarda-chuva protetor dos ladrões do colarinho branco. Quem tem mandato não vai para a cadeia, pelo menos não foi até agora. Então, nós vamos acabar com esse foro privilegiado, aí sim estaremos instalando uma nova justiça no Brasil, no modelo daquela justiça que você se referiu lá, da República de Curitiba, mas que tem seguidores em Porto Alegre, no Tribunal de Segunda Instância, tem lá no Rio de Janeiro com o juiz Bretas, colocando os barões da corrupção na cadeia. E nós estamos conversando com o senador Álvaro Dias, ele que é pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Claro que hoje se discute muito, se fala muito a respeito da corrupção. Como acabar ou diminuir a corrupção nesse nosso país? Acho que é uma pergunta difícil, mas que precisa ter uma resposta, principalmente para o eleitor. Acabar, você tem razão, não acaba, mas é possível reduzir muito. Veja, a Transparência Internacional, ela elabora o ranking da corrupção todos os anos, e o Brasil ocupa sempre um lugar de destaque nesse ranking da corrupção, e por isso perde grandes investimentos. Grupos econômicos que investiriam no Brasil preferem investir em países onde os índices de corrupção são menores. A Dinamarca, por exemplo, se nós tivéssemos o mesmo índice de corrupção da Dinamarca, nós teríamos uma renda per capita 70% maior do que temos hoje. Aliás, com essa última crise, veja o mal que fizeram ao Brasil, o prejuízo que fizeram cada brasileiro sofrer. Nessa última crise agora, nós perdemos 10% da nossa renda per capita, o ganho de cada brasileiro. E nós só vamos recuperar a renda de 2012 lá por volta de 2022. Veja o que fizeram com o Brasil, e eu pergunto sempre, prisão perpétua seria suficiente para essa gente que assaltou o Brasil e fez tanto mal aos brasileiros? Eu creio que não seria. Enfim, eu creio que para reduzir a corrupção, não bastam os mecanismos de fiscalização e controle, não basta uma legislação cada vez mais rigorosa, que você pode apertar sim, impor maior rigor, elevar penas, enfim, tornar o nosso processo criminal mais eficiente. É preciso restabelecer também a autoridade nesse campo. Eu disse antes, se a autoridade não se impõe, os corruptos sentem que as portas estão abertas para a corrupção. E a substituição desse sistema, essa é a grande meta, né? A minha grande meta é o que eu vou falar a campanha inteira, é a substituição desse sistema, vai reduzir os índices de corrupção. Então o que acontece hoje? Quem indica o ministro é o partido político. Os partidos já são dirigidos cartorialmente, né? De cima para baixo, então são sempre os mesmos comandando o partido e administrando o caixa do partido. Saiu o resultado da eleição, já se começa a conversar como é que vai administrar, então, e quais são os partidos que alguns partidos só querem eleger deputado federal porque é o parâmetro para definir o valor do fundo partidário. Então, quanto mais deputado federal você tiver, mais dinheiro você tem ali no caixa. Aí você indica o ministro. Você indica o melhor? Não, o partido não indica o melhor. Indica aquele que se dispõe a arrecadar, a pretexto de bancar projetos partidários. Mas, na verdade, aí tem aqueles que usam dinheiro para projetos partidários, e é corrupção, da mesma forma, e outros que se aproveitam para o enriquecimento. Alguns foram para a cadeia. Então tem ministros, ex-ministros, deputados, ex-deputados, governador, preso lá em Curitiba, na Papuda e etc. Tem até ex-governador antigo, né, como Paulo Maluf, que só agora foi preso. Né? Mas já está acontecendo. Né? Esse pessoal está indo para a prisão. Mas se nós, aquilo que eu disse, pode ir preso, mas se não mudar o sistema, a corrupção continua.
Então, para diminuir a corrupção, tem que mudar esse sistema. Agora, quem está assumindo o compromisso de mudar esse sistema? Em 2010, eu esperei que alguém assumisse o compromisso. Ninguém assumiu. Em 2014, da mesma forma, ninguém assumiu. Agora, estão mantendo o mesmo sistema já na campanha eleitoral, com as alianças que procuram alargar, né? Então, esse conluio partidário, o bolo fica muito pequeno para muita gente comer. A política do Brasil tem sido isso. Os políticos, assim como manadas de elefantes, né, correm para a sombra do poder para se beneficiar das falcatruas, da corrupção, se tornam coniventes. Agora apareceram alguns aí dizendo que combate a corrupção, candidatos a presidente, inclusive. Mas se você for no YouTube buscar um vídeo sequer de combate à corrupção nos governos Lula e Dilma, você não vai encontrar. Então são oportunistas. Chegam agora. Antes estavam à sombra do poder. Estavam à sombra do poder. É preciso perguntar sempre onde você estava quando o Brasil estava sendo assaltado. Agora você está aqui dizendo que combate a corrupção. Mas onde você estava naquela hora, não é? É isso que é preciso perguntar durante a campanha eleitoral. Então, para sintetizar, se nós substituirmos esse sistema, nós vamos reduzir o índice de corrupção. Senador, com relação a Mato Grosso do Sul, aqui no Estado Podemos, me parece, vai fazer uma coligação com o PDT para apoiar o juiz Odilon. Ele sai numa coligação forte, numa aliança forte. Como é que é o Podemos hoje, o senhor que está percorrendo o Brasil inteiro, em outros estados brasileiros? Olha, nós fizemos uma resolução na Executiva Nacional que toda a coligação estadual passa pela Executiva Nacional, exatamente para evitar essa promiscuidade das alianças. Nós não vamos admitir determinadas alianças também nos estados. Aqui o Chico Maia e o Cláudio Sertão foram a Brasília consultar a direção nacional sobre essa coligação. Embora o PDT tenha um candidato à presidência da República, outro candidato, nós fizemos a coligação com o PDT, autorizamos essa coligação aqui no Mato Grosso do Sul, exatamente porque nós queremos caminhar nesse campo da ética, da respeitabilidade, e queremos eleger o nosso senador Chico Maia. Achamos importante que essa coligação se concretizasse aqui no Mato Grosso do Sul, exatamente para favorecer a sua eleição. E assim vamos proceder em outros estados. Cada estado tem as suas peculiaridades, e nós temos que analisar estado por estado para verificar que tipo de coligação nós podemos fazer. E no plano nacional, embora seja muito bom ter tempo de televisão e de rádio, nós não podemos comprometer a nossa proposta. Nós só podemos fazer uma aliança com um partido que admita assimilar o nosso projeto de mudança, ou seja, o rompimento com esse sistema corrupto. E nós estamos trabalhando para que isso ocorra. Não teremos uma grande aliança, teremos uma pequena aliança provavelmente, mas o essencial é não ter que ficar dando explicações num grande horário de TV. Senador Álvaro Dias, pré-candidato aí à presidência da República pelo Podemos, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Sei dos compromissos que tem hoje aqui na nossa capital. Muito obrigado pelas explicações aí, por conversar com o povo sul-mato-grossense através aqui da FM Capital. Eu que agradeço, uma alegria. Eu sei da qualidade de vocês aqui na comunicação do Mato Grosso do Sul, do prestígio, do alcance, e por isso sou muito grato. Nós precisamos disso, espaço para discutir o Brasil, mostrar as nossas propostas e, sobretudo, tentar semear a semente da sinceridade, porque o grande desafio hoje é vencer esses descréditos. Nós vamos reviver a fé que os brasileiros perderam aí nas estradas da decepção. Muito obrigado de coração a vocês e que Deus lhes pague por esta oportunidade que me ofereceram. Mais uma vez, obrigado ao senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, ao candidato Chico Maia, ao candidato pré-candidato ao Senado e ao presidente do Podemos em Mato Grosso do Sul, Cláudio Sertão, que está conosco. Pois não, seu Sérgio Cruz? Hoje à noite, né, o senador Álvaro Dias estará no pré-lançamento da candidatura do Chico Maia lá na Acresul. Que horas? 19 horas, Chico Maia? Dá um bom dia pelo menos aqui, já que não dá um bom dia para a população, tudo bem? Então hoje às 19 horas, no Tatersal da Acresul. Bom dia, Mato Grosso do Sul, obrigado pela oportunidade de ter ouvido o nosso mandato Álvaro Dias. Esperamos vocês para ouvirem mais sobre as suas propostas às 19 horas no Parque Exposições do Alcide Filho.
Muito obrigado aí Boa sorte. ao Chico Maia, um abraço, Cláudio Sertão do Podemos. Karen Sestari, vamos embora? Vamos embora.